Oi, pessoal! Vamos falar de um assunto que às vezes parece um bicho de sete cabeças: os tempos verbais em português. Parece um mecanismo super complexo, intimidador, não é mesmo? Mas e se eu dissesse que existe uma lógica, uma chave para decifrar esse código? Hoje a gente vai desvendar juntos esse mistério. E no final, a conjugação dos verbos vai fazer muito mais sentido. Vamos começar! Essa sensação de que há um quebra-cabeça caótico é super comum. São tantas conjugações, tantas variações, mas a verdade é que existe sim um sistema por trás de tudo isso. E o nosso objetivo hoje é exatamente este: encontrar as peças certas e montar esse quebra-cabeça de uma vez por todas. Então, o grande desafio está nessa variedade enorme de flexões que os verbos têm. Cada tempo, cada modo, cada pessoa, a lista parece que não acaba nunca. Mas para a gente começar a organizar essa aparente bagunça, o primeiro passo é entender uma distinção que é fundamental. E essa primeira grande distinção é entre os tempos simples e os tempos compostos. Sabe, entender isso é como começar a montar um quebra-cabeça pelas bordas. Depois que a gente tem a estrutura, todo o resto vai ficando mais fácil de encaixar. Os tempos simples são os mais diretos, os mais retos ao ponto. A ação é expressa por um verbo só, sem nenhum auxiliar. Eu estudo, nós terminamos, eles farão. É isso. Uma única palavra para a ação principal. Já os tempos compostos, como o próprio nome já diz, são uma composição. Eles precisam de um verbo auxiliar, que geralmente é o ter ou o haver, e logo depois vem o verbo principal, numa forma chamada particípio, tipo estudado, feito, terminado. E aqui, ó, a diferença fica gritante, né? Bem visual. De um lado, estudo, uma palavrinha só. Do outro, tenho estudado, duas palavras trabalhando juntas. Essa estrutura de verbo auxiliar mais particípio é a grande marca de um tempo composto. E aqui tem um ponto super importante para a gente não se confundir. Vou estudar usa dois verbos, certo? Certo, mas não segue a regrinha do ter ou haver mais o particípio. Por isso, a gente chama de locução verbal, mas tecnicamente não entra na categoria de tempo composto. É um detalhe, mas faz a diferença. Certo. Agora que a gente já organizou os tipos de tempo, como é que se decifra as conjugações? Bom, vou apresentar nossa ferramenta principal, a tabela de terminações. Pensa nela como se fosse um mapa do tesouro ou um anel decodificador só para os verbos. E aqui está o nosso anel decodificador. Por enquanto, vamos focar só na primeira pessoa, o eu, para facilitar. Repara na estrutura. As linhas mostram o tempo verbal, como o presente ou pretérito perfeito. E as colunas? Elas separam os verbos pela terminação de fábrica deles. Ar, e ir. É exatamente aqui que o padrão começa a aparecer. Mas claro, uma tabela é só teoria, né? Ela só ganha vida de verdade quando a gente bota para funcionar. Então, vamos ver como esse código funciona na prática, com alguns verbos de exemplo bem comuns. Para o nosso exercício, escolhemos 3 verbos regulares clássicos, um de cada família. Sonhar, que termina em ar, viver, que termina em ER, e sair, que termina em IR. Perfeito para a gente testar a tabela. Agora, a mágica acontece. Vamos comparar esta tabela com a anterior. É só pegar o radical do verbo, tipo sonhe, e juntar com a terminação certa da nossa tabela de códigos. Então, sonhe mais ei vira sonhei, vive mais ia vira vivia. Para verbos regulares, é batata. O padrão é claro e previsível. Muito bem. Agora que a gente já tem as ferramentas e já viu como usar, vamos pro teste final, o chefão da fase. Vamos aplicar todo esse conhecimento num desafio real, tirado de uma questão de prova. É a hora de ver se o nosso sistema funciona para valer. Tá aqui a frase do desafio. O nosso foco vai ser nos 2 verbos que estão destacados: criou e destoava. A missão é simples: identificar o tempo e o modo de cada um deles. Então, vamos lá. A pergunta é essa: qual o tempo e o modo de criou e de destoava? Para não se perder, vamos quebrar o problema em 2 partes e usar a nossa tabela como guia. Vamos começar com destoava. Por que esse primeiro? Porque essa terminação, ava, ela é muito característica. Ela praticamente grita para a gente qual é o tempo e o modo do verbo. É a nossa pista mais forte, com certeza. Dando uma olhada de volta na nossa tabela decodificadora e lá está. A terminação ava corresponde certinho ao pretérito imperfeito do indicativo para os verbos da primeira conjugação, como é o caso de destoar. Pronto, metade do problema já foi. Agora, vamos para o criou.
A nossa tabela, lembra, é para a primeira pessoa, eu. E o verbo aqui está na terceira, ele criou. Mas isso não é problema nenhum. A gente faz uma conversão rápida na cabeça. Como seria se fosse eu? Seria eu criei. Pronto! A terminação que a gente precisa analisar é esse ei. E voltando mais uma vez à nossa tabela, bingo! A terminação ei pertence ao pretérito perfeito do indicativo para a primeira conjugação. A pequena conversão que a gente fez nos deu a chave para encontrar a resposta. Simples assim. Então, resumindo a ópera, juntando as duas análises, a gente chega à conclusão de que criou está no pretérito perfeito do indicativo e destoava está no pretérito imperfeito do indicativo. E com isso, a gente confirma a resposta correta da questão. O que parecia super complicado foi resolvido de um jeito sistemático, passo a passo, usando a ferramenta certa. Desafio vencido. E a grande lição de hoje é essa aqui. Por trás daquela complexidade toda dos verbos em português, existe um sistema, existem padrões. A tabela de terminações não é para ser decorada, é para ser entendida. Ela é a chave que abre a porta para a compreensão das conjugações. Agora que a gente desvendou esse mistério, fica a pergunta no ar. Qual outro desafio da gramática portuguesa a gente deveria encarar na próxima? A jornada para dominar o idioma está só começando. Muito obrigado pela companhia e até a nossa próxima análise.